Meus amados irmãos, boa noite, sejam bem-vindos. Espero que todos estejam bem, com saúde, felizes. Já nesse domingão, preparando para iniciar a semana, né? Uma semana mais curtinha, temos um feriadão vindo aí. E a lição que vem hoje, a nossa querida Joana, é uma lição primeiro para mim. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar essa minha lição com vocês, porque durante o texto a gente vai conversando, mas são carapuças, né, que a gente vai vestindo e é muito importante. Então vamos ver o que a nossa querida Joana tem a nos dizer. Lembrando sempre, espero que estejam todos bem, espero que muita disposição, muita alegria, muita vontade de viver nesse início de semana. Então, deixa eu colocar aqui para nós ouvirmos. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 48. Ouve com atenção e cuidado. Não te apresses em cortar o assunto, como se já o tivesses entendido. Há pessoas que têm dificuldade de expressão e tornam-se difíceis de ser compreendidas. Após ouvires, se a circunstância permitir, dialoga um pouco com o expositor, a fim de que o tema te fique esclarecido e o apreendas. Quem ouve bem, penetra melhor nos ensinamentos que lhe chegam. Ouvir é ainda uma arte pouco exercitada. A Joana toca aqui num ponto muito sensível, vamos botar assim, e que gera um melindre. De novo, essa lição é para mim, eu vou compartilhar ela com vocês. Deixa eu beber uma aguinha aqui rapidinho. Não se esqueçam de beber água, isso é importante. Nós estamos numa sociedade muito imediatista. Nós estamos sem tempo. Tanto que eu falo, toda reunião, obrigado por cada um doar aquilo que lhe é mais caro, seu tempo. Dedicar esse tempo ao Senhor. Saibam que o escutar está relacionado ao tempo. Às vezes estamos tão atarefados, tão compenetrados, que nós geramos mecanismos de defesa muito fortes. E esses mecanismos, eles acabam atropelando muito o nosso ser racional. Porque quando o instinto prevalece, a razão, ela se afasta. Então, às vezes, nós estamos com preguiça de ouvir determinadas coisas. Por vezes, a gente está cansados e tais assuntos não... E tais pessoas que trazem determinados assuntos, nós não temos tolerância, paciência, nós não temos. Eu digo por mim, que essa lição é minha, porque por muito tempo da minha vida eu terminava as frases das pessoas, porque as pessoas raciocinavam lentamente. E eu me vangloriava por achar que meu raciocínio era rápido.
e eu já ia atropelando, e às vezes ia pressupondo e acabava me estabanando todo e estabacava lá na frente, porque a pressuposição ela é muito importante, muito interessante na nossa vida, mas ela não pode ser determinante. E cada um tem seu tempo. Quantas e quantas vezes eu entrei em discussões que eu, após o término, às vezes até com sucesso, eu me arrependia. O desgaste fora tão grande, a falta de objetivo, é a famosa luta que não vale a pena. E a Joana hoje, não que ela vá abordar isso como um todo. Aproveito, né, que é uma reflexão, a gente dá aquela passada geral, com toda aquela minha, minha característica de não me ater somente a um caminho famoso, prolixo. Mas vamos entender um pouquinho de quem nós somos, que as reflexões são isso. Reflexionar não o texto, mas trazer ele para o nosso dia a dia. Então ela inicia assim: ouve com atenção e cuidado. Parece até simples, né? Mas eu ouço com atenção, tenho cuidado. Quando alguém fala comigo, eu presto atenção. Será? Será que quando todas as pessoas, qualquer indivíduo chega para você para conversar, você para o que você está fazendo e dá atenção? Mas Dan, eu sei fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Tem muita gente que fala isso, não tem? E se vangloria. Pô, se eu não fizer, minha vida... Não devemos nos vangloriar por isso. Porque já existem muitos estudos que dizem que nosso cérebro, ele não é capaz de lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, por muito tempo seguido. Existe uma coisa chamada fadiga mental, fadiga cerebral. E, de modo contrário, nosso cérebro também não pode ficar muito tempo sem fazer nada. Então é sempre é a doutrina espírita, o equilíbrio. E é tão forte esse pensamento, essa visão, que às vezes as pessoas se irritam e gritam conosco. Eu tenho que ser assim, senão como é que eu vou fazer? De certo, ter agilidade, rapidez no pensamento é importante. Mas quando nós vivemos acelerado demais, nós perdemos a atenção. Então, coisas que a gente não precisaria fazer, a gente faz. Porque como nós não prestamos atenção na premissa, nós começamos a repetir. Ou repetimos uma coisa que não precisaríamos fazer. Quando nós não temos cuidado com a informação que nos chega, nós preenchemos, né, a lacuna da nossa falta de atenção. E preenchemos com o quê? Com a nossa opinião. Por isso que essa frase, por mais simples que ela pareça ser, ela é muito profunda. Então, ouve com atenção. Aí vocês vão falar assim: poxa, quer dizer que qualquer um que vai chegar para mim, eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo? Não. Existe hoje um costume que é exatamente isso. Nós damos uma ideia, a pessoa está extrapolando, está se excedendo em determinada área, a gente fala: fulano, essa situação
não é assim. Você não pode agir assim. Aí a pessoa, na mesma hora, ela inverte. Ela joga exatamente para o extremo oposto. Ah, então quer dizer que eu tenho que fazer assim, fazer assado? Eu falei, não. E fala assim com uma empáfia, com uma arrogância, como se a gente vivesse quem está falando, né? Vivesse num mundo alheio, que o mundo da pessoa é aquele mundo correto, que ninguém entende o que a pessoa está falando. E nós, às vezes, somos essas pessoas que estamos nessa posição. Ouvindo alguém chegar para nós e falar assim, vai com calma. E eu já fiz muito disso. Calma por quê, cara? Eu tenho tempo para ter calma. Tenho que entregar um trabalho, eu tenho que resolver esse problema aqui, eu tenho que fazer... Sim, você vai fazer isso tudo, mas faz com calma. Não, se eu tiver calma, eu não resolvo. E a gente começa a repercutir essa força dentro de nós como uma verdade absoluta. E qualquer um que tente mostrar algo diferente, a gente se torna extremamente reativo, grosseiro até. Então, quando a Joana chama pra gente, fala assim, ó, ouve com atenção e cuidado. Se é um assunto de importância, detém um pouco da sua atenção para essa pessoa. Se é um assunto banal, mas tenha cuidado. Dê atenção a quem está falando com você. Às vezes a apreensão daquela pessoa, ela tem uma dificuldade de se expressar. Nós temos que ter cuidado lidando com aquela situação. Mas vamos seguir adiante. Eu estou preso ainda na primeira fase, tem bastante coisa e o nosso tempo ele se esvai. Ela fala assim, ó, não te apresses em cortar o assunto como se já o tivesse entendido. Então vamos pegando os fios, que eu já larguei aqui na primeira frase. Eu já entendi o que a pessoa está falando. Entendi? Entendi. A pessoa começou a falar, é isso, já estou acostumado, isso aí, ó, coisa velha. E essa pessoa se repete tanto. Você vai repetir, vai falar a mesma coisa. Se a gente tivesse, ainda na primeira frase, nós, de certo, não estaríamos entrando na segunda. Não é? Se eu estivesse ouvindo com atenção e com cuidado, eu cortaria o assunto. Eu cortaria a pessoa. Adão, é um assunto repetido. Fulano só chega no meu ouvido para reclamar. Ok? Ouça. Diga a ela o que ela quer ouvir. Ou diga a ela aquilo que você acredita, sem convencer. Por que dizer a ela o que ela quer ouvir? Não que a gente tem que fazer sempre, mas se uma pessoa insiste no erro e não tem qualquer tipo de vontade de mudar, todas as opções que você coloca, elas não servem, aí você diz para ela o que ela quer ouvir. O que você disser não vai ter resultado. Já viu aquela pessoa que vive pedindo conselho e você dá o conselho, mas a pessoa não segue nada daquilo? Então nós temos que ter esse cuidado. Tá vendo a primeira frase? Cuidado quando a gente está conversando com alguém, primeiro para buscar não magoar. No meio desse meus 56 anos, magoei muitas pessoas. Cortava,
não ouvia e pressupunha, acertava muito, errava muito. Depois de um tempo, passei a ouvir e também não comentar tanto. Ou tentava, diante de tudo que eu conhecia e sabia, de demover a pessoa daquele pensamento. E o tempo tem explicado que nada disso funciona. E nós temos que ter um cuidado grande, aqueles que querem dar um conselho, aqueles que querem falar alguma coisa, aqueles que querem conversar, em dar as oportunidades e entender as situações. Lembro que uns meses atrás eu estava no hospital conversando com um amigo e os ânimos ficaram um pouco exaltados, porque falávamos sobre algumas situações e tinha um terceiro amigo que estava meio que mediando. E eu me exaltei porque via um ponto de vista muito derrotista desse amigo e tentava olhar de um modo ou outro, só contemporizando. Depois que eu saí do hospital, eu fui pensando no carro, o que eu tinha feito? O que tinha deixado? Há um tempo atrás, há uns bons anos atrás, eu teria saído dali feliz. Eu dei minha opinião. E ela é importante porque é o meu modo de pensar e a pessoa não está entendendo o mundo que ela está vivendo. E o tempo passa. E o tempo voa. Tinha uma propaganda dessa? Hoje eu saí constrangido. Me vi numa situação muito chata em que eu estava feliz. Como diz no jargão, eu não logrei êxito naquilo que eu deveria colocar. Nem consegui dar um ponto de vista mais plausível, porque toda vez que a gente se excede, começa a falar, as pessoas se calam porque não querem ouvir. Seja também, as pessoas não estão interessadas em ver o nosso ponto de vista, nossa opinião. E eu, desde aquela época, comecei a tomar uma decisão de ver as coisas de uma maneira diferente. Ouvir mais. Acalmar esse vulcão interno e sempre urge. E a Joana continua aqui, ó. Há pessoas que têm dificuldade de expressão e tornam-se difíceis de ser compreendidas. Nós falamos já sobre isso, essa nossa conversa. Nem todo mundo é versado. De certo, não vamos aqui criar rótulos ou situações. Há pessoas que abrem a boca e nada dizem. É um poço de ignorância, de falta de... Ignorância não de rispidez também, mas de falta de conhecimento. Apenas é um papagaio que fica repetindo o que todo mundo em volta diz, porque lhe agrada. Lembro de uma situação, quando eu estava fazendo um curso atrás, e uma pessoa que se dizia psicólogo, se dizia assim, porque eu não sei, a pessoa falou que era, mas... E ele emitiu uma opinião da qual eu fiquei meio pé atrás.
foi de uma frieza, foi de uma falta de sensibilidade tão grande que eu imaginei uma pessoa que lida com outras em uma situação difícil, como é que pensa dessa maneira? Como é que é tão obtusa esse ponto? Então, são pessoas assim que têm uma dificuldade muito grande, não é de se expressar, mas também uma dificuldade de compreender a situação. Por isso tem tanta gente no mundo magoada, sofrida. E tem muita gente intransigente. Eu vou aqui dar diz o pessoal, né, um cafezinho grátis. Vocês podem se esforçar à vontade. Vocês nunca vão agradar a todos. Jesus não agradou. Eu sei que nós não chegamos nem à unha de Jesus, mas lembre-se, se vocês forem gentis demais, as pessoas vão chamar de tolos. Se vocês forem severos demais, as pessoas vão chamar de grosseiros. Se vocês derem muita atenção, as pessoas pendurarão em você e os sugarão até o final. Enquanto vocês não assumirem o problema dela, essas pessoas não te darão trégua. Se você trata essa pessoa dentro do espaço dela, ela vai dizer que você não lhe dá atenção. Só tome cuidado com uma coisa: de não ser essa pessoa. Não seja essa pessoa que, a pretexto de estar buscando, de estar querendo aprender, torna-se aquela pessoa que ouve, mas não faz. Isso aqui é uma reflexão, estou dizendo que é por mim, lição minha, que eu já fui assim. Hoje tento não ser. Não é que eu não sou ainda, mas tento não ser. Eu falava sempre um texto, aquelas frases formadas, né? Que um psicólogo uma vez veio falar para mim: todos nós somos iguais a panelas de pressão. Volta e meia nós temos que puxar a válvula para poder dar um alívio. E eu sempre carreguei essa figura, né, de linguagem, essa metáfora, por muito tempo. E eu aprendi uma coisa depois com o Espiritismo. Melhor do que puxar a válvula é diminuir o fogo. O fogo aquece a panela e a panela gera a pressão. O que é o fogo? Nossos pensamentos intensos, nosso orgulho, nossa vaidade, nossa insatisfação, tudo ao mesmo tempo. Eu dou conta de tudo. Minha vida eu sou um eterno girador de pratos. Já viram aquele personagem de circo, né, que vai pegando aquele monte de prato, vai girando, vai equilibrando, volta e meia ele vai tocando um prato, vai tocando o outro. Então, temos que ter muito cuidado para não sermos essas pessoas que não conseguem introjectar, né, trazer para dentro de si as lições necessárias para as mudanças. Todos nós gostamos muito de resolver o problema que nós estamos vivendo e continuar. Só que esquecemos que aí, né, resolver o problema e continuar é a válvula de escape. Você puxou a válvula, resolvido o problema, vamos para o próximo. Só que
o fogo continua aceso, forte. Daqui a pouquinho vai voltar tudo de novo. Talvez volte até mais forte, porque a panela já está quente. Temos que aprender a diminuir o fogo. Então, cuidado com quem está conversando, dê atenção a essa pessoa, entenda o que ela está te trazendo e tenha certeza que ela talvez não lhe entenda no futuro ou no presente todo o esforço que você está dedicando a ela. Pelo contrário, talvez fique até mal agradecido, achando que você deveria ter feito mais. Não se importe. Só não seja igual a essa pessoa. Aprenda a lidar com as suas situações, a entender. Pergunte. E se a pessoa te pedir, olha, vamos estudar, vamos fazer isso. Junte-se a ela, estude, dedique-se a isso. Problemas não somem. Eles são tratados. Então, vamos continuar. Após ouvires, se a circunstância permitir, dialoga um pouco com o expositor, a fim de que o tema te fique esclarecido e o aprendas. Já falamos sobre isso, né? Quem ouve bem penetra melhor nos ensinamentos que lhe chegam. De novo, ouvir bem. Quando uma pessoa vem conversar, a gente ouve. Se a pessoa solicita, nós ofertamos. Uma coisa aqui que é muito interessante, eu ouvi há um tempo atrás e eu também guardei para mim. Nem todo mundo que se abre conosco que ajuda. As pessoas às vezes querem só falar. Elas até falam, o que eu faço? Como se as pessoas achassem que a nossa vida é igual a dela. Que as nossas soluções são iguais às dela. Não. Nem pensem em dar as suas soluções prontas para essas pessoas, porque vão falhar e vão falir. Então, quando a pessoa estiver falando, ouça, dê atenção, seja atento, seja afetuoso. Se a pessoa solicita algum tipo de conselho, né? Você utiliza da sua experiência, fale sobre as causas e consequências e deixe a pessoa tomar a decisão dela. Não se ensina nada a ninguém, aliás, não se ensina nada a ninguém mandando fazer. Você não está ensinando, você está dizendo para fazer. Então cada um tem que aprender. E a verdade de cada um é única. O que eu fiz para sair de uma determinada situação que é igual a do fulano, não vai funcionar para esse fulano. Então você conversa, expõe, dialoga. Se você notar que é uma coisa muito interessante, a pessoas que você explica, fulano, o caminho é esse aqui, vamos fazer assim, vamos fazer. A pessoa chega e fala assim, não, mas é assim que eu fiz, é assim que eu aprendi, é assim que eu sou. Você fala, não, mas é assim que você deveria ser, vamos mudar. Assim que você era, né? Vamos mudar, vamos tentar de uma maneira diferente. Ah, mas quer dizer que eu aprendi estava errado? Não, tá vendo aquela lá no início que eu falei? Que eu aprendi estava... Não, você aprendeu estava certo, mas para um contexto. Você está em outro contexto, é um outro momento. E a pessoa, não, mas que é assim, aí você deixa a pessoa à vontade. Porque ela está querendo alguém que faça algo para ela e não por ela. Essa pessoa tem que ser tratada com carinho, com atenção, mas também respeitar o que ela está passando. Quando nós ouvimos,
e entendemos o que a pessoa está dizendo, nós conseguimos achar uma linha que possa dar para a pessoa. Às vezes a pessoa está presa num labirinto, precisa só de uma linha. Ela não está precisando dizer assim, ó, vira à direita, esquerda, direita. Não. Toma, segue essa linha. Ah, mas não, você vai andando, você vai vendo para onde essa linha está indo e às vezes as pessoas precisam só disso. Normalmente as pessoas só precisam disso. Salvo uma outra situação que é mais grave, mas normalmente, diariamente, a pessoa só precisa disso. Hoje em dia as pessoas estão cada vez mais solitárias. Estamos vendo pessoas com 100, 200, 300 mil seguidores nas redes sociais, mas estão totalmente solitárias dentro de si. Dizem que amam a muitos e que são reconhecidos por diversos, mas são incapazes de se sentir completos perto deles. Então, a nós que lidamos com as pessoas, os espíritas, nós seres humanos lidamos com todos, mas o espírita ele tem esse pensamento um pouco mais profundo de saber lidar com as pessoas. Nós temos que entender, compreender essa dinâmica. E por fim, né, Joana ela joga pá de cal. Ouvir é ainda uma arte pouco exercitada. Quiséramos nós podermos ouvir mais, falar menos, não reclamar. Se pudéssemos gravar, até podemos hoje em dia, mas é uma situação muito estranha. Mas se pudéssemos gravar tudo o que nós falamos durante o dia, as conversas que nós tivemos. Existe um exercício que é muito interessante. Quando você estiver trocando alguma mensagem com alguém, WhatsApp, Facebook, não importa, uma rede dessa. Quando terminar a conversa, espera meia hora. Vai lá e lê o que a pessoa escreveu, o que você escreveu, o que a pessoa falou, o que você respondeu. Isso é um exercício fantástico. Porque no meio da conversa, você está criando todo um ambiente que depois de um tempo ele não tem quase significado nenhum. E você, quando passa meia hora e você vai ver de novo aquela conversa, ela muda completamente aquilo que estava lendo. Ou então, se você tem essa resistência maior, não li depois de meia hora, é a mesma coisa. Espera 2, 3 dias, uma semana. Você vai ver que o tempo ele é um hábil apagador. E ele tira o contexto, ele apaga situações e toda aquela mescla de sentimentos que nós temos enquanto nós estamos falando, ele se dissipa com o tempo e as palavras ali continuam. É um exercício que eu fiz durante um tempo, eu achei muito. Por isso que eu falei para vocês, essa lição de hoje é para mim. Eu estou partilhando com vocês. Mas essa careca aqui lustrosa, brilhosa, o gorro coube completamente. Um belo gorro. E eu me sinto alegre em compartilhar com vocês esses poucos mecanismos que eu tenho aprendido. São poucos ainda. De lidar com essas situações. E que essa semana que se inicie seja um bom ouvinte. Seja generoso.
Seja sábio. Ouça mais, fale menos. Não discuta. Que essa reflexão possa servir para cada um de nós de uma virada de página. Que a paz e o amor do Mestre Jesus seja com cada um. Uma semana maravilhosa, cheia de muita paz, cheia de muita luz, muitas esperanças. Que os nossos ouvidos sejam as portas de nossas almas. E que a nossa boca seja a palavra viva do Cristo. Vamos à nossa prece. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por essas lições tão belas, tão singelas. Eu sei, Senhor, que ainda é muito difícil, dirá impossível, de sermos bons ouvintes, de ouvirmos sem responder, de compreender e não ser compreendidos. Mas, Senhor, o primeiro passo tem que ser dado, e nós estamos dando nessa noite. Que possamos ter fé, que possamos ter paz, ter tranquilidade para abrirmos nossos ouvidos, nossos corações, abraçar com carinho o nosso próximo e que cada um possa entender dentro de nós essa lição silenciosa de profunda compaixão. Amar sempre, sim. Amar de todas as formas, sem julgar, mas também sem ser condescendente, sim. Sem ser aquela pessoa que humilha, mas com compaixão, sim, de entender que nenhum de nós ainda está preparado para aquilo. E cada um de nós tem que fazer isso, dar as mãos uns aos outros. Que o Senhor seja conosco nessa semana que se inicia, trazendo muita luz, muita paz, muita tranquilidade, que tudo que venha nos suceder seja sempre pelo amor de Deus. E seja luz em nossa vida, que a paciência seja presente em cada um de nós. E assim seja. E graças a Deus.